Vamos então para o 9 grande erro. Então, esse nono erro também me prejudicou bastante e é bacana estar contando isso para você que você realmente não caia nele. Então, o nono erro que eu considero grave é a pouca comunicação ou pouco desafio, né? O pouco desafio que eu trazia para a equipe. Então, eu vou te explicar mais ou menos o que acontecia naquela minha época, para que você possa avaliar se algo acontece similar a você. E eu vou contar uma história que realmente aconteceu comigo em relação a esse item. Então, vamos lá. Pouca comunicação e desafio à equipe. Por quê, pessoal? Aquela impressão que a gente tem, principalmente quando a gente é mais novo, que eu sozinho vou mais rápido, né? Então, eu sempre costumo dizer para o pessoal o seguinte: eu sozinho realmente vou mais rápido, mas eu acompanhado eu vou mais longe. Então, em relação aos problemas que eu tinha para resolver, em vez de eu partilhar com a minha equipe, eu queria realmente eu focar e tentar resolver o mais rápido possível, e ficava lá apanhando, ficava gastando um tempo enorme no chão da fábrica, principalmente aí em relação a alguns problemas de qualidade, porque eu não parava, não envolvia a equipe para tentar entender o que era da opinião deles o que estava acontecendo. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo porquê é aquela mentalidade que a gente tem, e até hoje eu ainda escuto muitas vezes a direção, a gerência falar da produção, é que as máquinas não podem parar. Não sei se você já ouviu falar, não, as nossas máquinas não podem parar. Pessoal, muito cuidado em relação a isso, né? Você sim não pode deixar parar nenhum segundo sequer a sua operação que é restrição, a sua operação que é gargalo, porque ela é que dita o desempenho do sistema. Mas geralmente existe uma operação restrição no fluxo de valor. Então todas as outras 90% você pode parar, desde que essa operação que você parou não deixe faltar peça para a sua operação restrição. Então, cuidado em relação ao que você escuta, porque às vezes é realmente necessário você parar, mesmo que seja a operação gargalo, você pode estar colocando uma outra pessoa, enquanto você conversa com aquela pessoa que pertence àquela operação gargalo, para que ela não pare, mas o recado precisa ser dito aos operadores, né? A divisão de responsabilidade, a divisão de uma meta, a divisão de tentar achar a solução de um problema tem que ser dividida pelos operadores. Então, muito cuidado quando você ouve essa mazela que as máquinas e os operadores não podem parar. Muito cuidado, pessoal. O terceiro ponto é que, não sei se você já ouviu falar, mas na minha época a gente ouvia falar muito, né, e crescia, né, com essa crença que os operadores são resistentes à mudança, né? Eu posso afirmar para você que os operadores são que menos são resistentes à mudança. Quanto maior é a posição na empresa, maior é a resistência. E ele muitas vezes é resistente, o operador é resistente porque ele não está sendo participado de alguma mudança que está acontecendo na operação dele, na seção dele. Então a gente acaba invadindo a área operacional e fazendo mudanças sem pedir a opinião dele, sem pedir a participação dele. Muitas vezes a mudança é inevitável. Eu preciso realizar a mudança, mas como eu realizar, eu posso ter a participação. Não só posso, mas eu devo pedir a participação dele, de suas ideias em relação a como mudar. Então, eu como realmente ficava preocupado com o que os operadores poderiam trazer para mim em termos de resistência, porque eu não conhecia, não sabia como lidar com os operadores, acabava tendo pouco contato com eles, passando informações aquelas estritamente essenciais. E na empresa também não havia um processo padrão de comunicação, pessoal. O processo padrão de comunicação ele é fundamental, porque quando você não tem um processo padrão de comunicação, você costuma assumir o que você acha que é certo. E existe realmente um padrão de comunicação assertivo para que você possa se comunicar com as pessoas, para que você possa interagir com as pessoas.
a base da liderança é a confiança e a comunicação. Então, muito cuidado, pessoal, se a sua empresa não tem um padrão de comunicação, porque no afã e na ansiedade de a gente se comunicar, a gente faz muita bobagem. Então, muito cuidado, que daqui a pouco eu vou te dar um passo a passo de como você realizar aí uma comunicação assertiva. E um outro porquê em relação aí, o porquê que eu errava em relação à minha comunicação, me comunicava muito pouco e desafiava muito pouco a equipe, é que realmente, caso houvesse, e havia realmente, porque muitas vezes aquela mudança que eu estabelecia sem consultar as pessoas, depois os operadores aí sim eles resistiam, eu não sabia muito bem aí, não estava preparado com a reação das pessoas, né? Então muitas vezes a gente passava uma tarefa e as pessoas falavam o seguinte: olha, eu não sei fazer isso do jeito que você está querendo que faça aí, eu não sei fazer. Então me ensina aqui como é que faz. Então a máquina está aqui, a ordem de fabricação está aqui, a matéria-prima está aqui, então vem aqui no meu lugar e faz, porque desse jeito que você falou eu acredito que não dá para fazer. Então olha só que situação que acontece muitas vezes. Isso aconteceu comigo pelo menos umas 3 reuniões, na qual no momento em que eu estava comunicando uma mudança para a equipe, uma das pessoas, um dos operadores, né, ressentidos porque eu não tinha envolvido ele no processo de mudança desde o início, estava basicamente startando a mudança, levantou e falou: olha, eu não consigo fazer, e nem os meus colegas aqui, e você vê o que você vai fazer, porque desse jeito a gente vai parar a produção. Então é muito desagradável você, pela falta de conhecimento em gestão de mudança, você se deparar com uma situação dessa. Então tá aí alguns porquês, algumas razões na qual eu acabei tendo, como eu tinha pouca comunicação, né? Os fatores que me levaram a ter pouca comunicação, a crença limitante que eu tinha, que me levou a ter pouca comunicação com a equipe, bem como desafiar. Então, pessoal, tome muito cuidado em relação a isso. As pessoas gostam de ser desafiadas, a comunicação é a base da liderança, precisa ser assertiva. Então agora eu vou contar alguma coisa para você, como você pode se comunicar melhor e como você pode desafiar a equipe.